Boa noite a todos. Graças a Deus, aqui estamos nós, uma vez mais, reunidos nas nossas noites de sextas-feiras. Podemos refletir um pouco a respeito dos ensinamentos e das orientações da doutrina dos Espíritos. Como é de praxe, sempre iniciamos com a prece, por isso convidamos a todos nesse momento a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos todos mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus. O certo se faz presente em nosso ambiente, através de seus mensageiros de amor, nos inspirando, nos auxiliando, nos acerenando as ideias, os pensamentos, os sentimentos, buscando em nós a sintonia necessária para nos ajudar. E somos nós que precisamos proporcionar a Ele essa condição. E por tudo isso, Divino Mestre, a Ti damos graças. Graças te damos, Senhor, pela certeza que nos proporciona da Tua presença entre nós, da Tua assistência incondicional, da ajuda que nos envia através dos Teus mensageiros de amor para todos nós, carentes e necessitados que somos, encarnados e desencarnados, carentes do Teu amor, carentes da compreensão das Tuas verdades. E assim, Mestre amado, confiantes na Tua assistência incondicional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, como todos nós sabemos, o propósito da nossa tarefa nas sextas-feiras é conversarmos e nos esclarecermos a respeito da obsessão e da desobsessão. E dentro dessa temática, vamos começar abordando um pequeno trecho do Evangelho para a nossa reflexão inicial. Lá no capítulo 10, no item 20, que começa o texto nos dizendo: será repreensível notarem as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade, na opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isso é, para se exercitar em evitar o que aprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os efeitos humanos se não estudássemos os modelos? Palavras trazidas por via mediúnica pelo Espírito de São Luís em Paris no ano de 1860, que nós deixamos para a nossa reflexão inicial, onde São Luís nos deixa muito claro que nós tentarmos ver só o bem em toda parte é uma ilusão. Devemos e precisamos até poder
perceber o mal que nos rodeia. Porque vendo esse mal que nos rodeia que podemos trabalhar em detrimento do bem. A prática da caridade é uma necessidade, uma realidade que todos nós necessitamos praticar indistintamente a todos os nossos irmãos que vivem e que não vivem conosco. Entretanto, não ver as faltas alheias é tentar se enganar. O grande detalhe é o que fazer e como fazer, agindo sempre com a caridade em relação a essa falta alheia, coisa que seguramente desejamos para nós mesmos. Muito bem. E assim damos início à nossa temática propriamente dita, conversando inicialmente a respeito da obsessão, lembrando que a obsessão é condição sintônica. E o que seria como uma condição sintônica? Seria simplesmente a sintonia. Para existir a obsessão, sem sintonia, ela não existiria simplesmente. Mas Silvio, toda a sintonia é obsessão? Claro que não. Entretanto, nós precisamos compreender que sintonia não é só aquela que nos apraz, aquela que nos traz o bem-estar. Sintonia também é aquela que nos inferioriza, que nos trata de forma negativa, que nos trata de forma inferiorizante, que tenta nos usurpar, que tenta nos usar, que nos tenta fazer de nós aquilo que se deseja para si. E, por sua vez, nós também, muitas das vezes, agimos assim, sem nos darmos conta. E nós podemos dizer que isso depende muito dos nossos amigos e dos nossos inimigos internos. E seguramente alguém deve estar perguntando agora, mas se o obsessor não é um inimigo, como é que um amigo pode ser um obsessor? E aí está o grande detalhe. Invariavelmente, esses a quem denominamos inimigos, seguramente em algum momento foram amigos nossos. E muitos amigos nossos, pelo menos aqueles que imaginamos serem, estão agindo como verdadeiros inimigos. Então, o nosso próximo amigo ou inimigo, ele é ou tem essa caracterização segundo o nosso entendimento e segundo a forma que o denominamos. Sim, porque há amigos que agem como verdadeiros inimigos e não nos damos conta. E não estamos falando só daqueles que agem com falsidade, ou aqueles que tentam nos enganar, ou se aproximam de nós com atitude benevolente só para se aproveitar ou tirar algum proveito. Não. Há muitos dos nossos amigos que são nossos amigos porque comungam com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com os nossos propósitos, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, e fazemos literalmente as mesmas coisas. E sem nos darmos conta, eles nos trazem tudo mais que a gente menos precisa. E nós imaginamos, muitas das vezes, que essa relação é uma relação saudável, porque nos apraz, nos traz sensações positivas, construtivas, os denominamos de amigos. E nem sempre ele assim os são. Por exemplo, uma pessoa que convida você para beber. Pequeno exemplo. Não estamos aqui querendo fazer nenhuma relação em referência à bebida. Não se trata disso. Mas, seguramente, alguém que te convida para tomar uma cervejinha toda sexta-feira. Vamos lá, fulano. Hoje é sexta-feira, vamos tomar uma cervejinha? Por trás dessa proposta, seguramente pode existir uma condição obsessiva. Se não dele, diretamente, mas daqueles que querem se aproveitar ou se aproximar de nós.
E é justamente num ambiente de bebida, de bebedeira, como queira, nos bares da vida, onde os irmãos obsessores se aprazem mais seguramente das nossas energias, dos nossos instintos, dos nossos propósitos, das atitudes convenientes, das situações e das relações que nem sempre são construtivas. Por isso, sempre mais um copo, e mais uma cerveja, e mais uma saideira, e mais uma ideira. Não é assim? Mas é assim que funciona. Então, esses, apenas como exemplo, há muitas outras. Poderíamos passar a noite aqui todinha só citando exemplos de amigos que agem como amigos, pensando que estão sendo amigos nossos. Na verdade, são verdadeiros obsessores. E que nós imaginamos também como amigos, mas que são verdadeiros obsessores. Que querem nos induzir, ou nos induzem, ou pior ainda, somos nós, invariavelmente, que nos permitimos seguir. Porque o convite foi do amigo, mas a aceitação, a concordância foi minha. O mais um copo, ninguém colocou na minha boca, foi eu que tomei. E mais a ideira, e mais a saideira, né? E a bebedeira, e as atitudes perniciosas, inconvenientes, o vício é quem primeiro permitiu ou se permitiu foi o próprio. Então é uma questão de escolha, é uma questão de denominação que eu entendo, ou aceito, ou qualifico, como amigo ou como inimigo. E pasmem, há verdadeiros inimigos que agem como amigos. Quem seriam esses? Seriam aqueles que querem, por exemplo, nos afastar dos vícios, dos erros, dos hábitos inconvenientes, daqueles que não querem ver que você esteja se melhorando, se desvencilhando de erros, de situações inconvenientes, que lhe faz dependente, que lhe faz sofrer. Então, os meus amigos ou os meus inimigos internos não são eles que se aproximam de nós. Não são eles que se intitulam ou se personalizam dessa maneira. Sou eu mesmo que os qualifico dessa ou daquela maneira. E tudo isso dependendo da minha condição, que alimento em egoísmo e vaidade. Mas por que egoísmo e vaidade? Porque o egoísmo é que me faz alimentar aquilo que mais desejo para mim. E às vezes, o que eu mais desejo para mim nem sempre é aquilo que eu preciso para a minha realidade existencial. O egoísmo e a vaidade, via de regra, nos alimentam porque a condição da nossa imagem que mais amamos. Narciso ama tudo aquilo que é espelho. Já diz o ditado. Quando olhamos no espelho, esquecemos de observar as necessidades que temos de melhoria. Invariavelmente, só observamos ou buscamos ver a imagem de forma positiva, sem necessariamente buscar. Não ver o mal pelo mal, mas ver a oportunidade de melhoramento, de mudança, que precisa empreender em minha realidade. Por isso, alimentamos, e é assim que permitimos que os nossos amigos ou inimigos de nós se aproximem. E é justamente nesse ponto que eles se aproximam de nós, conhecendo muitas das vezes em nós mais realidades nossas do que nós mesmos. Acreditem, os nossos obsessores, por vezes, nos conhecem melhor do que nós mesmos. Porque nos acompanham, porque vê cada atitude, cada comportamento, cada maneira de agir. E é em cima desses sentimentos e pensamentos que nós possibilitamos que eles de nós tirem proveito. O obsessor não é essencialmente uma criatura malfazeja ou ruim que está junto de mim tirando proveito. Não.
Ele está junto de mim porque, essencialmente, existe entre nós uma condição sintônica, uma sintonia que permite e que nos cria um ambiente propício de ligação, de pensamento, de ideias, de propósitos, de objetivos, de hábitos, de costumes, de conveniências e de tudo mais que nós vivenciamos e possibilitamos. Jesus nos ensinou, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 39. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. É assim que nós amamos o próximo. Muitas das vezes a gente nem entende como é que a gente vai amar o próximo como a si próprio. Primeiro tem que me amar. O meu egoísmo e a minha vaidade permitem que eu ame primeiro a mim, segundo a mim, terceiro a mim. E depois, se tiver alguém muito próximo, que me seja conveniente, eu amo. E aí nós não entendemos as palavras de Jesus, que nos falou há 2000 anos atrás, palavras possíveis ao nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender que a necessidade de amar o próximo existe pela realidade de nós sermos seres coletivos. Somos seres coletivos porque, essencialmente, fomos e somos criados em coletividade. Mas não é porque estamos em aglomerados ou em números um junto do outro. Não. A nossa essência, o nosso propósito de vida, o nosso destino está ligado literalmente um ao outro. No outro é que eu encontro possibilidade de exercitar o meu raciocínio, as minhas possibilidades de aprendizados, os meus erros, os meus acertos, os meus defeitos, porque eu sou uma pessoa coletiva. Não porque estou vivendo em aglomerado numa grande cidade ou num grupo familiar. Não. A família é a célula primeira, de onde começa todo o exercício da vida. Mas a condição da existência em coletividade existe desde os primórdios e vai permanecer por toda a eternidade. Podemos até dizer que nós somos seres do universo. Nós não somos seres do planeta Terra. Estamos no planeta Terra vivenciando um momento existencial de evolução em destino ao próprio universo. Coisa que ainda nos parece muito fantasiosa. Mas que um dia vamos compreender. Vamos entender essa realidade. Como um pai que cria um filho e o cria para ele, para a família. Não é assim? Meu filho, minha família, tudo meu. Não é assim. Ele é antes filho de Deus. E Deus o colocou para a vida, para a coletividade. Coisa que nos caracteriza desde a essência primária da existência. E nós não entendemos as palavras que Jesus nos disse há 2000 anos atrás, imaginando que algumas vezes eu tenho que esquecer de mim para amar o próximo. Não. Você não tem que se anular para amar o próximo, não. Você tem que entender que você está ligado ao próximo, tanto quanto o próximo de você. Amar o próximo sem amar a si não é verdadeiramente o exercício que Jesus nos propôs. Não é o exercício de vida que precisamos aprender a realizar. Não devo amar a mim para depois amar o próximo, ou tampouco amar o próximo para depois amar a mim, porque simplesmente eu não vou conseguir. Porque se eu não me amo nem a mim mesmo, como vou conseguir amar o próximo? Entretanto, se eu amar primeiro a mim, sem amar o próximo para depois amar o próximo, eu vou estar me enganando. Eu vou estar só alimentando o egoísmo e a vaidade. Assim como estamos distantes um dos outros, em entendimento e compreensão dessa realidade, estamos nós, nesse modesto planeta, que um dia foi tido como o único lugar existencial de vida no universo, estamos na mesma distância, guardando-se as devidas proporções, destinados ao universo, assim como estamos destinados um ao outro.
Só que a nossa compreensão ainda é muito modesta em relação a essa condição, simplesmente porque não conseguimos entender ainda o modelo e o guia que é nosso, que é da doutrina espírita, que nós abraçamos, que nós amamos e nos sentimos tão bem na nossa religião espírita. Entretanto, a gente ainda não compreendeu sequer o modelo e guia. E muitas das vezes esquecendo até de buscar entender a essa realidade. Por isso estamos obsediados. Por isso estamos vivendo uma condição sintônica negativa que caracteriza a obsessão. A obsessão não é um castigo ou uma coisa negativa, uma coisa ruim. Não. É uma condição existencial de entendimento. É uma condição vibratória existencial que a criatura está se permitindo viver e que nos caracteriza, que nos coloca nessa realidade. Por isso a necessidade do discernimento e do esclarecimento, que sem esse não há desobsessão. Então, o que nós temos na realidade é a grande dificuldade de permitir que Jesus brilhe dentro de nós. Mas se eu estou aqui no centro espírita, eu venho toda sexta, todo sábado, toda quarta, eu venho toda semana, faço minhas preces, tomo meus passos, assisto palestras, faço campanha do quilo, vou para a sopa, faço oro todo dia, leio o Evangelho. Mas e Jesus em filosofia, em existência, em valores, em luz? Já faz parte da nossa realidade? Esse é o grande questionamento que nós precisamos fazer, que nós precisamos exercitar dentro de nós. Então temos dificuldades em permitir que Jesus brilhe em nossas vidas devido aos nossos valores serem essencialmente voltados para a materialidade. É por isso que eu só percebo o obsessor. É por isso que o obsessor está tão ligado à minha realidade. É por isso que muitas das negatividades que experimento está a me tocar. Porque não entendi, eu não compreendi, eu sequer tentei compreender, muito menos se permitir, que os valores crísticos possam brilhar dentro de mim, nas medidas das minhas possibilidades. E, por favor, não entendam que aqui estamos sugerindo que alguém aceite Cristo como Salvador. Não. Cristo veio como luz para orientar. Muitos imaginam ser Cristo a salvação. Cristo é a salvação na medida de que você possa, ou nós possamos nos esclarecermos a respeito das verdades que Ele nos trouxe como proposta de caminho, verdade e vida. Mas se eu não entendo, se eu não compreendo esse caminho, essa verdade e essa vida, se eu não consigo alcançar, ou perceber, ou permitir que essa luz brilhe dentro de mim, o obsessor não vai sair de junto de mim nunca. Mas não é porque o obsessor vai querer se abraçar comigo, ou eu queira me abraçar com ele. Não. É porque os meus valores são pertinentes à condição existencial dos meus obsessores. Por isso, via de regra, a gente tem a oportunidade de conversar com os irmãos nas mesas de desobsessão, através da via mediúnica, de irmãos nossos, espirituais, nos dizer: olha, eu já fiz de tudo para deixar ele, para deixar ela, mas não consigo, é ela que me chama, é ele ou é ela que não se afasta de mim. Eu já entendi o recado, eu estou aqui muito mais tentando ajudá-la ou ajudá-lo do que prejudicá-lo. Entretanto, ele ou ela ainda se alimenta dos mesmos valores que eu também me alimento, porque sou inferior igual a ele ou igual a ela. Não, o obsessor não é inferior a ninguém. Ele é tão semelhante a mim quanto eu sou a ele. Em valores, em propósitos, em ideias, em costumes, em hábitos, em ideias, em costumes, em atitudes. Porque estamos ligados sintonicamente, numa condição de sintonia que eu alimento a minha própria vida. E Jesus, que é a luz, que é o caminho, que é a verdade, não foi compreendido até hoje. Em valores, em propósitos, em ideias, em sugestões, em orientações, em ensinamentos.
Pior ainda, não buscamos compreender. Ele já nos enviou o Consolador prometido. Lembra que ele prometeu o Consolador? O Consolador já chegou, faz quase 200 anos. A gente até dá uma olhadinha nos livros de vez em quando, mas não tem. A gente até lê, mas não se aprofunda. É nesse momento que eu não permito que Jesus brilhe dentro de mim, porque os meus sentimentos, os meus propósitos, as minhas ideias são voltados para quê? Para a vida material. E aí não estamos querendo dizer que, por favor, deixem de viver a sua vida material. Pelo contrário, é a vida material a grande oportunidade que nós, enquanto espíritos encarnados, temos de exercitar, de aprimorar e de desenvolver o nosso espírito. A questão é que nós, invariavelmente, na grande maioria de vida ou da vida, acreditamos a esses valores maior importância, maior espaço do que os valores crísticos ou os valores espirituais, como queiram. Você não precisa usar a denominação de Jesus Cristo, não. Mas os valores crísticos propõem humildade, simplicidade, amor, verdade, evolução, discernimento. No fundo, foi isso que Jesus nos trouxe. Mas o que foi que nós fizemos? Primeiro, instituímos as religiões. E aí invertemos, mais uma vez, a realidade crística com a realidade religiosa. Não é a religião que vai nos dar aquilo que nós precisamos. É o entendimento dessa religião a respeito das suas filosofias e propósitos e a oportunidade de esclarecimento que vai me dar, ou nos dar a condição de despertar, de salvar. E, por favor, quando digo salvar, não compreenda o salvar a alma, porque ninguém está perdido. Salvar, usem ou entendam como uma figura de imagem, como aquele que está numa enchente ou num rio, de repente vem uma tábua, aí a gente se agarra. A tábua, como tábua de salvação. No máximo, que a gente podemos fazer em relação à religião é comparar a uma tábua de salvação. Mas não que ela vá salvar ninguém. Vai depender de primeiro me abraçar com ela e fazer dela aquilo que me é possível fazer no intuito de me esclarecer, de me melhorar, de me trabalhar, de me desenvolver. É aí que permito que a luz crística, ou a luz de Jesus, possa brilhar dentro de nós. E muitos confundem a questão de aceitar Jesus ou amar Jesus como se fosse uma figura de imagem representativa que temos que abraçar e sentir. E viver semelhante a Ele. Primeiro, ninguém vai conseguir viver semelhante a Jesus. Ele é um ser que existe numa condição existencial de evolução muito mais do que nós possamos imaginar adiante do nosso entendimento, da nossa compreensão. Mas os seus ensinamentos básicos, que é isso que ele veio nos trazer, esse nós podemos começar a entender. Sim, começar a entender por quê? Porque eu só vou conseguir viver verdadeiramente se eu entender. Não porque hoje eu aceitei Jesus, não bebo, não fumo, não faço mais nada, estou salvo. Triste engano. Não é, a salvação não é isso, não. A salvação é a compreensão das verdades que pode lhe possibilitar uma condição de melhoramento interior, na mudança e no desenvolvimento espiritual que cada um pode acontecer ou conquistar, segundo as suas possibilidades de evolução, e aí se trabalhar por se melhorar. Sair daquela vibração negativa, inferiorizante. Não são os obsessores que nos levam para essa condição, não. Somos nós que nos permitimos. Eles simplesmente se abraçam conosco. Porque o obsessor não é aquele ser que tem um poder maravilhoso, extraordinário, espetacular, uma condição de nos inferiorizar. Não, e nem isso eles têm. Eles só fazem se aproveitar dessa condição. Porque a permissão é, antes de mais nada, nossa. Nós é que nos consentimos.
Por isso estamos nos ambientes que estamos, por isso que estamos nos trabalhos que estamos, com a família que estamos, porque nós nos consentimos. Mas isso quer dizer que se eu não fizesse nada do que eu fiz, eu poderia ser outra pessoa? Seguramente, viver uma outra vida. Agora, dependendo do que você venha a fazer, você pode construir uma vida melhor ou não. Sem discernimento, sem compreensão, sem esclarecimento, essa coisa não existe. Os valores crísticos são os únicos que proporcionarão a liberdade espiritual para a humanidade. O nosso plano, a nossa humanidade, desde os primórdios, tem o maior número variado possível de religiões, de escolas de pensamento, de entendimento, de filosofias, de escolas espirituais, que seguramente tem uma filosofia maravilhosa. Eu mesmo já participei de várias. Entretanto, todas elas, segundo a sua interpretação, segundo o seu entendimento, se fundamentam em valores crísticos. Alguns até utilizando outras denominações. Mas observem que todos estão sempre no mesmo funil de realidade, de valores de humildade, caridade, simplicidade, desenvolvimento e amor. Esses são basicamente os valores crísticos que ele nos veio propor e veio nos ensinar. Só que nós confundimos invariavelmente os valores crísticos com os valores da religião. Por exemplo, nós. Quem é nosso guia e modelo? Jesus Cristo. Esse é o guia e modelo nos ensinado, inclusive, pelos próprios espíritos superiores. Até assumimos essa ideia, nos apropriamos desse entendimento, mas vivenciamos ou buscamos entender essa compreensão? Não, porque estamos preocupados com o quê? Com o obsessor. Mais uma vez, direcionando meu pensamento para a materialidade. Mas se o obsessor não é material, ele não é material, mas está vivendo como você vive, uma condição materializante. E o obsessor necessariamente tem que ser um desencarnado, pode ser um encarnado também. Porque existe a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e vice-versa. Mas, essencialmente, todos vivem uma realidade materializante. Que realidade é essa? As ideias mais modestas de vida, o sentimento de posse, o egoísmo, a vaidade, o tirar do outro em vez de dar, de compreender que a ele que se deve amar. Sim, porque quando eu odeio alguém, eu estou vibrando nessa sintonia. E sem aperceber dessa realidade, estou vibrando exatamente a vibração do ódio, da raiva, do ressentimento. Ah, mas eu fui traído. Muito bem. Você foi traído e você é a vítima. Você quer se tornar também como aquele que lhe causou, o causador do mal para alguém? Porque se você vibra nessa condição, você está vibrando na mesma sintonia do outro, do que lhe traiu, que lhe fez mal. E você, mais uma vez, está se assemelhando a esse. Mas se o injusto, mais uma vez, falta compreensão dos ensinamentos crísticos, do entendimento das verdades que nos propõe a doutrina dos Espíritos. Estudar, simples, compreender a essas verdades, a essas orientações, para ver se as nossas condições obsessivas se modificam. Porque eu estou vivendo a minha obsessão que estou vivendo justamente por não estar vivendo tudo isso que nós estamos aqui conversando, trocando ideias, transmitindo. Os espíritos superiores estão aqui em torno de nós, não tenho a menor dúvida. Mas aonde, Silvio, eu só consigo ver meu obsessor? Porque os nossos pensamentos estão na linha do obsessor. Os protetores estão aqui, na medida das nossas possibilidades, não é deles, nos ajudando. Por que das nossas? Porque eles fazem de tudo, só que nós não percebemos, nós não sentimos. Eu não tenho a menor dúvida que Jesus está junto de mim, em cada prece inicial, mas não é junto de mim porque sou orador, não, de cada um de nós. Quando faço a prece inicial, quando faço a prece final, ou quando faço a prece em qualquer momento, eu não tenho a menor dúvida. E ele me manda a resposta. Eu é quem sou.
voltado para a minha materialidade, para os meus interesses mais imediatos, que eu só consigo ver a resposta da vida materializante. Jesus estava ali batendo na minha porta todo o tempo, me mostrando, me dando a oportunidade de esclarecimento, de discernimento. E não estou dando a devida atenção. Por quê? Porque minhas ideias são essencialmente voltadas para a vida obsessiva e não para a vida que Jesus me propôs. Essa é uma realidade que nós precisamos entender. Isso é, se quisermos de fato trabalharmos na nossa realidade obsessiva, porque de contrário eu vou estar vindo aqui toda sexta-feira, ou nós vamos estar aqui vindo todas as sextas-feiras no passe, e vamos até sentir um alívio, uma melhoria, mas do portão para fora, quando eu voltar com as mesmas ideias e pensamentos, propósitos, costumes, hábitos, valores, quem vai se aproximar de mim não vão ser os protetores. Eles até vão tentar, mas quem vai conseguir são os nossos obsessores. Por isso que nós dissemos que, essencialmente, a obsessão é uma realidade sintônica que cada um vive, que cada um alimenta, querendo ou não, aceitando ou não, desejando ou não, compreendendo ou não. Essa é a lei da afinidade. Somos seres coletivos, ou seja, não fomos criados seres individuais. Estamos vivendo momentaneamente uma percepção ou uma consciência, como queira, de individualidade para compreendermos e assimilarmos a coletividade maior. E João, lá em sua primeira epístola, no capítulo 4, nos diz: não acrediteis em todos os espíritos. Essa é a orientação. E muitos de nós estamos aqui acreditando nos espíritos, imaginando ser o espírito a resposta. O entendimento, a orientação, afinal de contas eu tenho um problema obsessivo. Não é assim? Então, se é um problema do espírito, é na casa espírita que eu vou resolver meu problema. Mas quando João nos ensina a não acreditar em todos os espíritos, ele nos ensina que nós devemos buscar ver primeiro se esses espíritos são de Deus, ou seja, eles são voltados para os valores crísticos, para a orientação divina. Porque espíritos há muitos, assim como há muitos de nós encarnados. Confiamos em todos os encarnados? Lógico que não. Não podemos confiar, nem acreditar, tampouco em todos os espíritos. Porque senão deveríamos acreditar no nosso obsessor. E muitos se enganam nessa particularidade, imaginando ser o espírito a resposta, imaginando ser o espiritismo a resposta. E o espiritismo até pode ter a resposta, isso é, se você souber buscar a resposta. Se você estudar, se você se esclarecer, se você discernir. Porque estamos frequentando um ambiente religioso como dantes, indo para as igrejas ou indo para o centro espírita, esperando que Jesus, que Deus, que os espíritos, que o Divino Espírito Santo, antigamente era assim, fizessem a parte dele. Não, eu hoje, domingo de manhã, vou lá para a minha igreja, vou rezar. Acho que muitos de nós fazíamos isso. Eu, inclusive, fiz. Mas não sentia nada. Não entendia nada. Mas como eu vou sentir se eu não entendo? A mesma coisa vai acontecer na casa espírita. Se você sentar, você vai sentir um alívio quando estiver aqui dentro. Como eu sinto. Eu sentia quando eu ia à igreja. Mas depois que saía, voltava tudo de novo. Mas vai voltar tudo de novo depois que a gente voltar. Saindo do portão. O lugar físico do centro espírita não é um lugar diferente, especial, espetacular, extraordinário, que me dá uma condição diferenciada de vida. Não. É porque aqui, pelo menos, os meus pensamentos são mais voltados para a espiritualidade. É quando eles têm uma pequena oportunidade de nos aliviar, de nos ajudar. Aquele momento de pedir socorro, que nos predispõe numa sintonia melhor. Mas do portão para fora, eu estou pensando na vida material, na vida materializante. E é natural, porque dependemos e precisamos dela para evoluir, desenvolver, pagar conta, crescer, evoluir, criar nossos filhos, pagar nossas contas. Mas uma coisa é você exercitar a sua necessidade material. E outra coisa é você esquecer a vida espiritual da qual você está interagindo.
a todos os instantes, e aí está um dos grandes problemas nossos. Nós somos espírito e matéria. Estamos interagindo a todo instante com o mundo espiritual. Mas onde é que está esse mundo espiritual que eu não vejo? Está aqui, o obsessor. Juntinho. Ele está no mundo espiritual. Não é porque eu só vejo o obsessor, porque ele é a espiritualidade mais próxima a quem eu me ligo. Às vezes, quando oro, eu melhoro um pouquinho. Às vezes, quando eu vou ao templo religioso ou ao centro espírita, eu modifico a minha sintonia. Lembram da condição sintônica? É o que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Uma condição sintônica que nos permite vibrar numa condição um pouquinho melhor, que nos possibilitará a verdadeira cura da obsessão ou não. Vai depender do meu propósito, do que eu faço de mim, da crença que tenho nos espíritos. Mas se eu não devo acreditar nos espíritos, deve. Você só precisa saber em quais espíritos acreditar, como nas pessoas com quem você vive, porque as pessoas também são espíritos encarnados. E como tal, precisamos também agir em relação à espiritualidade. Mas, Silvio, como é que eu posso fazer? Porque o encarnado eu estou vendo, eu estou tocando, eu estou vivendo, eu estou conversando, o espírito não. Estude. É disso que nós estamos falando. Esclareça-se, informe-se. Não espere absorver toda a informação necessária na palestra pública. Porque aqui é o que a gente vai conseguir falar é o mínimo possível. Muito longe aquilo que a gente diz, daquilo que a gente pode e precisa aprender da realidade espiritual. Isso depende essencialmente de cada um de nós. Por isso que dizemos, sem medo de errar. As espíritas não resolvem o problema de ninguém. No máximo a gente consegue dar um norte, uma orientação. Se nós não fizermos as nossas partes, nos trabalharmos interiormente, em esclarecimento, em discernimento, em busca, vamos ficar igual a bola de ping-pong, batendo e voltando, sem conseguir sair da mesma realidade. E mais ainda, cada orador, cada um de nós que aqui vem, fala daquilo que lhe é possível. E que cada um está muito longe. Eu estou muito longe do entendimento maior, da plenitude que representa a filosofia espírita, ou do que os espíritos nos propõem. Se você está exagerando, não, estou falando muita verdade. Eu estudo e leio todos os dias, todas as semanas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Dou palestrinha sobre o Evangelho, dou palestrinha sobre o Livro dos Espíritos. E a cada mês, a cada semana, a cada ano que estudo, às vezes repetindo a mesma temática. Essa mesma exposição a gente já fez em outro centro espírita. Saiu totalmente diferente. A mesma temática, o mesmo assunto. As mesmas ideias, a mesma linha de argumentação, totalmente diferente. Não em propósito, não em conceito, não em valores, mas nas ideias, em um conjunto daquilo que poderíamos e estamos dizendo, nós abordamos de outra maneira totalmente diferente. Então, cada orador que vem aqui, é disso que a gente quer falar, fala essencialmente da doutrina espírita, mas segundo o entendimento pessoal que cada um é capaz de absorver e de entender. E ainda mais, que é capaz de receber de inspiração, porque nesse momento ele está recebendo sugestões, inspirações, orientações dos irmãos espirituais, segundo aquilo que me é possível, segundo aquilo que é possível a cada um. Coisa que depende essencialmente de cada um. E que muitas das vezes bate por muita coisa do que todos estão ouvindo. Mas nem sempre o suficiente. E nós não conseguimos. Jesus, que é Jesus, nos falou de tudo, verdade, caminho e vida. E a gente não entendeu. Entendemos ou não entendemos? Lógico que não, senão não estaríamos aqui. Então é necessário que cada um se exercite, se proponha a aprender, pelo menos a compreender e estudar. Não é para aceitar, não. É para exercitar o raciocínio, exercitar a compreensão daquilo que lhe é proposto e aí poder discernir o caminho, a verdade e a vida. Os Espíritos nos ensinam que devemos acreditar em Deus, mas sabendo por que devemos acreditar em Deus.
E que devemos acreditar nos Espíritos, mas sabendo dos propósitos a que eles nos conduzem. As religiões existem por uma necessidade humana de organização. A coletividade ou a sociedade existe por uma necessidade de organização que nós, essencialmente, necessitamos conviver ou alimentar. Mas não é ou não são as instituições que definem a realidade pessoal de cada um. Só cada um sabe onde cada um é. Só cada um sabe o que está vivendo. Só cada um é capaz de compreender e entender as verdades que nos são propostas. Porque a minha compreensão de vida é uma, a de cada um. Cada um estágio diferente. A gente tem que compreender situações realísticas muito anos-luz na minha frente. Eu ainda estou lá me rastejando para ver se consigo compreender alguma coisa. E cada um vive essa realidade. Não que exista gente mais capaz ou menos capaz, não é isso. É que para determinados assuntos ou determinadas reflexões nós nos dedicamos em percepção mais do que os outros. Não que temos mais capacidade, ou seja, sejamos melhores do que um do que o outro. Não. Porque cada um direcionou a sua condição de raciocínio na direção do propósito que a materialidade lhe permitiu, ou melhor, corrigir, da materialidade que você foi capaz de alcançar. Porque a materialidade também leva a Deus. Tudo leva a Deus. Na medida que o homem evolui em discernimento, em compreensão e valores, caminha em direção a Deus. Então cabe a cada um de nós discernir. Mas sem estudar, sinto muito. Não vamos conseguir. E os Espíritos nos ensinam que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz: seja, porém, posso falar sim, sim, e não posso não, não, pois o que passa daí vem do maligno. E aí encerra uma grande realidade que nós não compreendemos o que Jesus tenta nos dizer. Ele nos disse com essas palavras. Muitos de nós está vivendo a realidade religiosa, ou crística, ou filosófica, como queiram, porque alguns ainda não aceitam a doutrina espírita como religião, mas como filosofia. Que assim seja, mas que pelo menos compreendam as informações trazidas pela doutrina dos Espíritos. Que a condição de postura e de atitude, como o próprio Jesus nos diz, que o morno, ele vomita, ele não aceita. Ou seja, que nós sejamos quente ou frio. O sim que Jesus nos diz, nos ensina a agir, é que se nós decidirmos, escolhermos seguir determinado caminho, assumamos a realidade existencial que se preferiu seguir, mas em consciência, em percepção. Não é para fazer favor a ninguém, não. Não é para seguir porque tem um monte de gente boa, um monte de gente tranquila, um monte de gente amiga lá na casa espírita ou em determinada religião e é por isso que vou. Não. Jesus nos propõe que, antes de mais nada, o meu sim seja sim, mas seja com um sim consciente. E o meu não seja não. Ou eu aceito ou eu não aceito. Mas que eu entenda os meus porquês. Que eu não seja o que eu não faça porque os outros estão dizendo. O que Silvio está dizendo aqui nessa tribuna pode servir como orientação, mas que deve ser questionado. E é isso que nós sugerimos. Que ninguém aceite o que estamos dizendo simplesmente por aceitar, como de qualquer um outro. Palestrante, ou orador em qualquer religião, em qualquer escola de pensamento. Mas busque entender, meu irmão, minha irmã. Leia o Livro dos Espíritos. Não precisa ler todos de uma vez, não, porque simplesmente não se vai conseguir. Mas leia uma pergunta por semana. Mas não leia e dobre o livro quase, não. Para ler a próxima na semana seguinte. Não.
Durante aquela semana, reflita sobre aquela ideia, sobre aquela proposta, aquela sugestão, aquela orientação que os Espíritos nos trouxe, ou nos traz. E aí, quando você compreender e absorver e chegar a uma conclusão, passe para a seguinte. Se não for capaz de compreender, não rejeite. Guarde, olha, isso aqui ainda está muito difícil de me aceitar ou de compreender. Vou deixar ela aqui para uma reflexão futura. E continua, não pare. Mas reflita sobre os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Porque é somente isso e somente só que vai lhe dar, ou nos dar a condição de discernimento. É somente isso e não mais nada do que isso que Jesus espera de nós para nos ajudar. A nossa abertura mental, a nossa compreensão, a nossa percepção, o nosso abrir do coração em propósito, em ideias, em verdade, sim ou não, na compreensão das suas verdades, das verdades que o Cristo nos propõe e nos trouxe como Consolador prometido. E isso só depende de cada um de nós, porque do contrário, sinto muito, vai ser o obsessor que vai continuar junto de nós. Muitas das vezes ele até quer ir embora, nós aqui não vamos deixar, porque estamos ligados sintonicamente. Não acreditei nos espíritos protetores de orgulho das raças. Isso aí está lógico. Todas as vezes que você vê uma religião, ou uma escola filosófica, uma casa espírita, onde existe alguém especial, um médium diferente, um dirigente, né? Porra dele. É mais uma casta que estão ligando. Acreditem naquele cuja simplicidade e humildade fala do amor e da igualdade e das palavras crísticas. Valores crísticos, não do orgulho de situações, de realidades ou de sociedades. A doutrina pertence aos espíritos. Não há kardecismo. Não existe kardecismo. Espiritismo kardecista é um engano. O próprio Kardec deixa muito claro isso. Para quem estudou o Livro dos Espíritos sabe que Kardec deixou muito claro que nenhum mérito sobre as ideias, palavras de Kardec, se deve a ele, do que está escrito nas obras a qual ele escreveu, e sim aos espíritos. Portanto, não pode haver kardecismo. Sim, espiritismo. Informação trazida pela pleiade de espíritos superiores, orientada pela condição crística de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa começar a aprender. Não, eu vou lá no centro, vou fazer minha desobsessão, vou passar na mesa, os irmãos vão conversar, vão ver os espíritos superiores. Isso aí até existe, mas não é isso que vai me libertar ou me dar a condição de cura da minha obsessão. É o meu discernimento e a compreensão em termos de valores e condições existenciais a respeito de vida que vai me ajudar a me abraçar com o meu obsessor. Se você está louco, eu não quero me abraçar com obsessor nenhum. Mas todos nós somos irmãos. O obsessor é tão próximo como qualquer um de nós. É filho de Deus. Estamos numa condição de vida de separação, pela condição de nos alimentarmos em valores, pensamentos e ideias materializantes. Porque na síntese é isso que propõe a desobsessão. A compreensão da sua realidade existencial. O obsessor, por sua vez, é esclarecido nesse sentido também. E aí os dois se perdoarem. Se não puderem se abraçar, mas que pelo menos não se ataquem. Não se enganem mais. Não se faça tanto mal como antes. E não esperem de nenhum espírito a cura. Se você não propôs e não realizou essa sua própria cura através do seu discernimento, esclarecimento e busca. E muito cuidado, é o que Jesus nos diz lá no capítulo 24, versículo 23 e 24. Se, pois, alguém vos dizer, eis aqui o Cristo, ou ele-o aí, não acrediteis,
Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Ou seja, é o próprio Cristo nos dizendo: entenda, meu irmão, não aceite só porque alguém está falando em nome dele. Não é porque Silvio está falando em nome de Jesus que Silvio esteja com Jesus. Não! Questione as ideias de Silvio. Questione as ideias de quem quer que seja dessa tribuna ou de qualquer religião. Mas não questionar por questionar. Buscar entender. Ler, estudar a doutrina dos Espíritos. Aí você vai saber se o que o Silvio está dizendo tem sentido ou não. Se que as ideias dos oradores espíritas têm fundamento ou não. Se é aquilo que você precisa ou não. Se é aquela necessidade que você veio de encontro ou não. Não se enganem. Não acreditem na instituição. Deem crédito à instituição. É diferente. Se permita conhecer, entender e a fundo. Porque é isso que vai nos dar a condição do verdadeiro entendimento, discernimento, liberdade e cura. Isso é, se nós quisermos. Porque muitos de nós ainda estão satisfeitos na frequência semanal ou diária até dos templos religiosos, como sempre fizemos no passado, em outras vidas, vivendo as religiões e não vivendo Jesus. E a proposta de Jesus não foi essa. A proposta de Jesus é que cada um se liberte. Jesus, antes de curar, cada um perguntou: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Acreditas que eu posso fazer? Ou seja, seu sim tem que ser sim. Não, porque eu estou aqui com o obsessor para ver se a casa espírita me cura. Sinto muito. A casa espírita vai curar ninguém. Ninguém falando em nome de Jesus, não é isso? É disso que ele está falando sobre os falsos cristos. Muitos utilizarão o nome de Jesus para falar dele e querer fazer prodígios. E muitos deixarão de se enganar. E como Jesus disse, ao se despedir de cada um que lhe curou, vá e não peque mais. Palavras apropriadas a uma realidade humana de 2000 anos atrás. O pecado a gente já aprendeu que é o erro, que é o engano, que é o equívoco. Ninguém é castigado, ninguém é perdoado porque pecou. Cada um realiza os seus equívocos e cada um se castiga pelos seus equívocos. Está na mão de cada um a cura, o discernimento, a evolução, o crescimento, a conquista que cada um pode e deve realizar. No máximo que a gente vai conseguir fazer enquanto instituição, enquanto orador, é dar o testemunho e mostrar o caminho. Nós seremos responsáveis pelas nossas vitórias ou pelas nossas derrotas. Se soubermos tirar proveito, cada um vai colher o louro que lhe é devido. Ninguém vai conseguir ser feliz pelo outro. E é disso que nós estamos falando. Como no início, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E a Ti, Divino Mestre, Senhor e amigo, agradecidos somos por mais uma vez pela feliz oportunidade que nos ofereceste da noite de hoje. De aqui sendo assistidos por Ti, pelos Teus mensageiros de amor, recebermos a inspiração e a orientação amiga, as ideias benfazejas que podem fazer de nossas vidas melhores e diferentes no sentido da busca da Tua luz, para que assim consigamos nos vivenciar do homem velho que nos prende e que nos arrasta nas dores e nos sofrimentos que ainda vivenciamos nessa existência. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento para em Teu nome finalizarmos os nossos estudos na noite de hoje. Muita paz para todos.